Olá, me chamo Olga e venho hoje te falar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho de quem sou eu, desde uma perspectiva do meu coração e não dos títulos, dos caminhos acadêmicos e formais que eu percorri, mas os caminhos do meu coração. Eu fui uma criança muito ativa, cheia de energia. Eu sou leonina, isso diz bastante. A primeira palavra que eu falei foi fogo, não foi mamãe e papai, foi fogo. Ai, e aos 11 anos de idade, sem nem saber exatamente o que era, eu comecei a fazer teatro na escola. E eu sinto que esse foi o caminho que me trouxe até aqui. O caminho das artes, dessa conexão com as artes do corpo. Começou quando eu ainda era criança e nem sabia exatamente o que eu estava fazendo, mas eu senti o chamado e fui. De fato, os meus pais, meu pai e minha mãe, sempre foram bastante abertos no sentido das experiências, das experimentações artísticas. Muito conectado com esse lugar da pintura, da coordenação motora, e das artes mais visuais, artes plásticas. Ambos não tiveram na sua experiência muito intensamente a relação de corpo, de movimentação do corpo, de consciência do corpo, mas eles sempre me encorajaram a fazer e desde pequena a gente ia para o que nasce, Eu sempre amava as celebrações na escola, nas escolas, porque eu estudei em várias. Nas escolas em que eu estive de São João, eu sou nordestina, nasci em Maceió, Alagoas, e São João é a festa do meu coração, é a celebração do meu coração. E para mim era um evento, todo ano poder vestir aquele vestido de quadrilha junina, participar das quadrilhas, participar das coreografias. E sempre que tinha algum tipo de manifestação na escola, de dança, de corpo, estava lá metida, eu me enfiava e queria participar. Engraçado falar sobre essas coisas porque a gente vai caindo umas fichas sempre que a gente traz a nossa história para a voz, para a palavra. E nesse embalo de sempre estar envolvida nas manifestações, as escolas onde eu estudava e, enfim, alguns lugares onde eu ia com os meus pais, meu pai e minha mãe, a gente via, várias manifestações populares em Alagoas, como no Nordeste inteiro. A gente tem um leque de manifestações populares imenso, e em Alagoas o guerreiro, o reizado, o pastoril são manifestações populares bem conhecidas, assim, o boi. Maracatu não tanto, em Alagoas quanto em Pernambuco, mas também tinha. E eu percebo hoje em dia, fazendo esse recorrido da minha história, que essas foram as primeiras manifestações artísticas com as quais eu tive proximidade, identificação, admiração e fascinação. E eu comecei a fazer teatro na escola, eu sinto que com esse imaginário dentro de mim, porque a gente não costumava ir a teatro, a gente não tinha esse hábito, de consumir teatro, dança em teatro. Mas aí eu comecei a fazer na escola e é isso, dos 11 anos até hoje eu não parei. Eu escrevo, ó. Eu gravo esse vídeo em 2021, enquanto eu tenho 34 anos. No meio do ano eu farei 35. Mas é isso, dos 11 aos 34, lá se vão 23, Quase 24 anos de prática ininterrupta de teatro, dança na vida e indo do amador ao profissional, perpassando por dança, performance, vídeo, cinema, enfim, um monte de experiências variadas que eu tive. O teatro é, sem dúvida nenhuma, a minha paixão, assim, mais calorosa, sabe? E é interessante vir falar isso aqui porque muitos de vocês me conheceram nesse canal, através da Movimenta Cura e das minhas experiências também como dançarina, embora nas minhas práticas artísticas essa mistura das linguagens sempre esteve, presente nos últimos 10 anos com muita nitidez, esses limites entre teatro, dança, performance, isso realmente era algo que na minha prática e dos coletivos e grupos dos quais eu fiz parte, a gente gostava muito de brincar com isso e falar não é isso, não é aquilo, é o que é para você, o que é que você sente que é, de devolver
para o espectador, né, para a pessoa que estava vendo a própria pergunta dela, no sentido de saber o que, que aquilo era, que categoria de encenação era aquela. E eu acho muito bacana falar sobre isso também, porque isso diz muito de quem eu sou, desses limites borrados, dessas infiltrações de um fazer, de um saber no outro. Ao mesmo tempo em que fui me fazendo artista, de modo consciente a partir dos 11 anos de idade, eu fui me fazendo terapeuta e me fazendo buscadora da espiritualidade, buscadora dos sentidos mais amplos da vida, para além da religião, desde pequenininha. Eu sinto que essa busca sempre me acompanhou e... Silêncio. Com maior consciência e afirmação desse ponto, né? Afirmação desse ponto de ser artista-terapeuta, não artista e terapeuta, mas artista-terapeuta, que é diferente. Desde 2009, essa afirmação desse ponto, artista-terapeuta, está mais demarcado na minha vida. Eu passei uma época bem em crise, achando que eu tinha que ser uma coisa ou outra, e na verdade eu sinto que essa crise foi uma crise da minha vida toda. Em relação às caixas, né? E aos títulos, que muitas vezes são colocados por outras pessoas e que a gente acha que tem que responder a eles ou tem que dizer sim, né? Então eu percebo que em muitos momentos da minha vida eu tive na crise de eu sou artista independente, eu faço parte de um coletivo, eu preciso fazer mais do que isso, assim, eu preciso fazer parte de um grupo para legitimar meu trabalho, ou eu posso seguir meu caminho de maneira mais autônoma. Eu preciso estar vinculada a uma instituição como a universidade para ter meu trabalho legitimado, ou esse saber popular da experiência também é legítimo. É dança ou é teatro? É artista ou é terapeuta? Esse ou teve bem forte assim na minha trajetória durante um bom tempo e eu sinto que é bem recente esse apaziguamento interno de perceber que a gente é tudo. E por mais complexo que seja, eu fui escrevendo a minha dissertação de mestrado em dança, que foi um mestrado teórico, por mais complexo que isso possa parecer. Não é um mestrado prático, o mestrado que eu fiz. Foi um mestrado teórico. Eu escrevi uma dissertação sobre um pensamento do corpo, né? Posto em palavras. E também ação, porque sou eu. Então é inevitável que a ordem prática, era inevitável que a ordem prática estivesse conectada com a ordem teórica. Foi nessa escrita, nesse processo de escrita da dissertação, Movimentos do Silêncio, uma dança cartográfica, esse é o título, que me veio muito nítido esse lugar do fissuramento entre e da integração dos saberes, do entendimento da vida enquanto paradoxo, né? Paradoxo complexo, que os paradoxos fazem parte, as dualidades fazem parte, gerando complexidade para além de uma coisa ou outra, mas uma coisa e outra. E, terapeuticamente falando, a artista entende que todos os seus fazeres, lá desde os 11 anos de idade, sempre foram terapêuticos. Sempre foram na busca de desvelar profundamente, essencialmente, quem eu sou, qual o sentido da vida, qual o meu propósito, por que eu estou aqui. Essas perguntas básicas da existência que todas nós e todos nós nos fazemos em algum momento, principalmente na nossa infância. Eu já senti de vir falar aqui com você sobre isso, compartilhar um pouco com você desse lugar do coração de quem eu sou, buscadora, complexa, mulher, artista, terapeuta, Olga, que sou Olga para a sociedade, Flaviane na identidade. Se você também não sabe, fica aí a dica. Leite Lamas, leite de mãe, lamas de pai. 14 de agosto de 1986, Leão com ascendente em Libra, Lua em Sagitário. Kim, estrela galáctica amarela, galáctica cósmica, fiquei na dúvida agora, 260. Geradora,
do centro com autoridade sacral, pelo design humano, enfim, tigre no horóscopo chinês. Agora já virou esculhambação. Para além dessas rotulações todas astrológicas, tipológicas, eu ainda não sei quem sou eu em completude e espero continuar sem saber, porque esse é o lugar de todas as possibilidades.